Ninguém sabe exatamente quando ele apareceu, quão grande pode ser ou como explicar sua existência. Quando Harold Tumori, um cientista de fenômenos misteriosos, é contatado por uma organização sombria para ajudar a investigar, ele não tem ideia do que está se metendo enquanto ele e sua equipe partem para a montanha. A ascensão definitivamente funciona melhor como um horror. Criaturas monstruosas à noite, mentes sendo dominadas por forças místicas, temas religiosos, reviravoltas exageradas. Mas eu esperava algo semelhante aos gigantes adormecidos de Sylvain Neuvel, então fiquei desapontado. Além disso, o formato epistolar é geralmente um que eu gosto, mas não funcionou para mim aqui. Eu não conseguia aceitar Harold sentado para escrever essas cartas excepcionalmente detalhadas entre ser perseguido por vários horrores da montanha. E me incomodou que ele estivesse se dirigindo à sua jovem sobrinha neles. Ele realmente incluiria todas as fodas e referências a fazer amor com sua esposa? Foi mais uma coisa que arruinou minha suspensão de descrença. Ascension é uma mistura fantástica de tantos subgêneros diferentes que eu adoro. Existem elementos de ficção científica, horror, tecno-thriller e ficção estranha, apenas para citar os mais proeminentes que vêm à mente. A história completamente fascinante de uma montanha misteriosa que aparece no oceano aparentemente do nada é aquela que você não pode deixar de ser pego. E ter a expedição para explorá-la contada em uma série de cartas é uma maneira tão legal de experimentando o enigmático achado através dos olhos de quem o presencia pela primeira vez. Se isso por si só não fosse cativante o suficiente, há uma história paralela de amor e perda de partir o coração, contada por meio das reflexões do personagem principal enquanto ele repassa os eventos de sua vida que o levaram até aquele ponto. Foi isso que realmente fez deste livro um que permanecerá comigo por muito tempo depois de lê-lo. Algumas dessas cenas são tão emocionantes que me impactaram tanto quanto o mistério da montanha, mas de uma forma mais pessoal e emocional. Houve momentos em que eu não sabia em qual parte da história eu queria voltar mais, porque ambos eram igualmente fascinantes. E é aí que reside o tipo de narrativa brilhante que Nicholas Binge trouxe com seu último lançamento, Ascension. Este livro também aborda alguns tópicos bastante pesados, um dos quais é a muito debatida questão da ciência versus fé. O personagem principal às vezes luta com isso, pois é um ex-médico que se tornou físico, mas também foi criado em uma família onde a religião fazia parte da vida cotidiana. Portanto, há essa dicotomia interessante que é apresentada, e ao longo do livro, ele se depara com uma espécie de cabo de guerra entre os dois. Houve alguns momentos em que pensei, isso vai seguir um caminho super enfadonho e acabar sendo uma mensagem conveniente. Deus é a resposta para tudo. Mas fiquei agradavelmente surpreso por não ser esse o caso e o aspecto da fé não ser feito de maneira abertamente pesada. Em vez disso, descobri que existe para dar outra perspectiva sobre as coisas. Depois, houve os extensos flashbacks que me entediaram. Tenho certeza de que eles estavam lá para quebrar a monotonia da caminhada na montanha, correr dos monstros, caminhar, fugir dos monstros. Mas eu realmente não me importava muito. Quanto mais alto o time de Harold sobe, menos as coisas fazem sentido. O tempo se move de maneira diferente, transformando minutos em horas e horas em dias. Em meio ao frio cortante da altitude mais elevada, os membros dos alpinistas ficam dormentes e as memórias de suas vidas antes da montanha começarem a desaparecer. A paranoia rapidamente se transforma em violência entre a tripulação, e criaturas antigas e rastejantes os perseguem na neve. Ainda assim, à medida que os perigos aumentam, o mistério da montanha os leva ao pico, onde eles têm certeza de que encontrarão suas respostas. Eles tropeçaram na maior descoberta científica conhecida pelo homem ou nas sementes de sua própria morte? Emoldurado pela descoberta das cartas não enviadas de Harold Tumori para sua família e pela história arrepiante e provocativa que elas contam, Ascension considera as limitações da ciência e da fé e examina tanto o lado belo quanto o lado perturbador da natureza humana. É tão bom dizer que não há muito o que comparar com esta leitura. Algo único em nosso ramo é raro, mas também é desafiador, pois quero que você compreenda imediatamente toda a grandeza e urgência dessa narrativa. Os autores mais lineares com os quais eu o compararia são Andy Weir e Max Bealty.